Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você, com toda a sua família. Aqui quem vos fala é o pastor Everson Santana, pastoreio a Igreja Batista Nacional da cidade Nova Santa Helena, Mato Grosso, terra de avivamento. E eu louvo a Deus por mais uma manhã poder estar aqui trazendo uma mensagem ao seu coração nesta programação Manhãs com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero de antemão já agradecer a todos que têm acompanhado a live aí de maneira ao vivo e também a todos que têm compartilhado a live, que têm compartilhado com mais algumas pessoas. Nós temos lives aqui que têm passado de 3.000 visualizações. Pessoas têm sido impactadas, tocadas pelo Espírito Santo. A honra e a glória seja dada somente ao nome do nosso amado Jesus. E eu fico feliz em ver pessoas que estão sendo tocadas, que estão sendo transformadas pelo amor de Cristo Jesus. E eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você está sendo instrumento na mão de Deus, compartilhando esta live. Amém? Glória a Deus. O pastor vai estar compartilhando com mais alguém esse link agora, para que a gente possamos estar iniciando a mensagem de hoje. Pretendo ser muito breve, muito sucinto. Uma discípula minha, quando eu falo discípula, filha na fé, pessoas queridas, assim como diz Paulo, olhem para mim que sou imitador de Cristo Jesus. Olhem para mim, será que eu e você possamos fazer isso? Será que nós possamos olhar para as pessoas e dizer assim, olhe para mim? Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem dizer isso. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu tenho dito para as pessoas que têm me acompanhado, não sou perfeito, sou falho, mas eu tenho dito, olhe para mim. Olhe para mim, olhe para as atitudes. Vamos tentar ser mais parecido com Jesus. Filipenses, ele vai nos dizer, aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando em nós o seu caráter antes da volta de Cristo Jesus. Ou seja, todos os dias Deus está nos fazendo alguém melhor. Então que você possa dizer para sua família, para as pessoas, olhem para mim, porque eu estou tentando ser cada dia mais parecido com Jesus. Então, quando nós falamos discípulos, quando nós falamos filhos na fé, são pessoas queridas que nos acompanham, que têm acompanhado o nosso trabalho, que têm sido influenciado por esse amor que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Um verdadeiro amor e um verdadeiro cuidado. Eu glorifico a Deus por todos aqueles que me acompanham de perto, de longe, e que o Senhor possa continuar nos dando a graça de pregar o Evangelho a toda criatura. Muito bom dia, Plínio. Muito bom dia, Franciele. Muito bom dia, Marilene. Graça e paz. Muito bom dia, Beatriz. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe toda a sua família. Beatriz está ali no trabalho. Deus abençoe, Beatriz. Em nome de Jesus. Compartilhe com mais alguém. O pastor vai estar compartilhando aqui também. E nós voltamos com o tema de hoje, que vai ser, como eu disse, uma filha na fé minha disse assim, pastor, fala sobre autoridade. Fala sobre autoridade. A gente tem uma sede de aprender mais sobre essa questão da autoridade. E como eu disse, você pode pedir o tema, o pastor vai estar fazendo um estudo para poder estar compartilhando aquilo que Deus tem falado no meu coração. E falando sobre autoridade, eu quero falar sobre talvez uma das maiores atitudes de alguém que é autoridade. E nós vamos entrar numa série de mensagens, talvez 1 ou 2 ou 3 dias, falando sobre essa questão da autoridade, que é de extrema importância para o nosso convívio, para a nossa vida espiritual. Deus abençoe, gratidão, seja grato a Deus. E nós vamos falar sobre servir, amém? Servir é um ato de autoridade. Toda autoridade constituída por Deus precisa ser servos.
E nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? Então me ajude a compartilhar com mais alguém o link e nós já voltamos aqui com esse tema dessa mensagem que vai edificar a sua fé, não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Vamos aqui compartilhar com mais alguém. 12 pessoas aqui acompanhando com a gente. Pedro Ilan, Deus abençoe meu filho. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Everaldo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor, copiar o link aqui e compartilhar com alguns filhos na fé, pessoas queridas que estão em outras cidades, que estão em outros locais. Vamos lá. Já estamos ao vivo. Glória a Deus. Bom, vamos para a palavra de Deus então? Vamos para a palavra do Senhor nesta manhã, sem mais delongas. Que Deus possa falar comigo e com você. O tema, ele é um tema que eu particularmente gosto muito de falar. Gosto muito de expressar aquilo que Deus tem falado ao meu coração acerca do tema autoridade e servir. Nós estamos diante de uns dias onde, falando sobre a autoridade constituída por Deus, nós não sabemos nem mais em quem acreditar. Se você discordar de mim, não tem problema, você pode estar colocando aqui embaixo no seu comentário. Mas, particularmente, a sociedade, o nosso país está vivendo um caos em meio a saber quem realmente é a autoridade constituída para poder obedecer às leis. Nós não sabemos se obedecemos às leis que vêm diretamente do Congresso através do presidente, se nós respeitamos as leis que vêm do governador, se nós respeitamos as leis que vêm do município. E quando eu digo isso em torno de toda essa pandemia, ou se nós respeitamos a lei do que vem da saúde, da vigilância, enfim, é muito cacique para pouco índio. É muitas pessoas querendo mandar e para poucas pessoas. Por exemplo, nós estamos numa cidade chamada Nova Santa Helena, que tem em média aí 5.000 habitantes. Nós temos aí cidade, falando das igrejas, que já retornaram aos cultos. Cidades polos aqui do estado do Mato Grosso. Com todo cuidado, com distanciamento. Ontem mesmo estive pregando na IBN de Matupá. Mandar um forte abraço aqui para o meu pastor Mauro Garcia. Cidade de Matupá já voltou os cultos, As pessoas já estão podendo cultuar a Deus no templo. Mesmo tomando todo cuidado, com máscara, mantendo o distanciamento, mas estão cultuando a Deus. Alta Floresta. Hoje acabei de ler agora um decreto de Rondonópolis, que já liberou também. Está assinando um decreto nesta manhã agora para liberar o funcionamento das igrejas. Outras cidades como Sorriso, enfim, são várias cidades, Então a gente vê que cada município adotou uma maneira de se trabalhar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque são autoridades. Tem autoridades que até mesmo as lives estão tentando parar. Mas eu quero dizer para você que de maneira nenhuma nós iremos parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Falando aqui da onde eu estou, da cidade que estou localizado, nem se eu tiver que fazer a live sozinha com a caixa de som. Mas os cultos vão acontecer de maneira online e se eu tiver que orar para as pessoas, eu vou continuar orando. Qualquer pessoa que seja enferma, independente da enfermidade, a Bíblia diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então nós precisamos orar, nós precisamos impor as nossas mãos. Foi para isso que o Senhor me constituiu, foi para isso que o Senhor me chamou como autoridade sacerdotal. Eu fui ungido como pastor, escolhido por Deus para poder estar orando por aqueles que sofrem, por aqueles que estão perdidos. E nesse momento de pandemia, me lembro de ter atendido várias e várias pessoas onde a sociedade e as autoridades constituídas não conseguem chegar, até mesmo porque não sabe no ângulo espiritual do que está acontecendo com a pessoa. Mas como autoridade que Deus me constituiu, a gente consegue repreender todo o demônio, toda a força das trevas, toda a enfermidade. Temos pago o preço, temos orado pela madrugada. E aqui nós já entramos no tema sobre autoridade. O trabalho que a igreja faz é um trabalho de ressocialização. Enquanto muitos tentam parar a igreja, tentam fechar as portas,
as lives, a igreja continua pregando o evangelho, restaurando aquele que estava perdido nas drogas, restaurando as famílias que estavam destruídas, restaurando aquela pessoa que estava com depressão na beira do suicídio. Então é isso que a igreja faz, é isso que a igreja tem feito. Mas, infelizmente, nem todas as autoridades têm enxergado desta maneira. Mas eu louvo a Deus que eu creio que muito em breve, não somente aqui em Nova Santa Helena, mas em toda a região, nós estaremos cultuando a Deus novamente nos templos. Pastor, eu sou a igreja, eu posso cultuar em casa. Verdade, você pode entrar no seu quarto. A Bíblia diz, entre no seu quarto e ore. E como é bom esses momentos de TSD, tempo a sós com Deus. Mas nada substitui o calor humano de você estar na presença de Deus, exaltando, adorando. Então, falando sobre autoridade, eu creio que muitas e muitas autoridades estarão ouvindo, né, esta live, autoridades constituídas por Deus, e que essa palavra possa servir para todos nós. Eu me coloco principalmente na linha de frente, porque a maior autoridade, o maior exemplo de poderio, Jesus nos mostrou. Tanto que a autoridade de Jesus, ela é inquestionável. O calendário humano, ele é antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Todos, até mesmo o ateu, tem que reconhecer que Jesus é uma autoridade. Quando eu digo ateu, é aqueles que não acreditam em Deus. Mas em nome de Jesus, se porventura tiver alguém aqui me ouvindo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no seu coração e você vai começar a crer naquele que tem o poder em suas mãos, aquele que reina para todo sempre, aquele que os anjos ainda o cantam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Com a autoridade que o Senhor tem nos dado, nós precisamos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. O Senhor te constituiu como autoridade, você que é cristão como autoridade, para poder pregar o evangelho. Então evangelize todos aqueles que estão à sua volta. Use as ferramentas que você tem em suas mãos para poder anunciar o verdadeiro evangelho, anunciar o amor de Cristo Jesus. E o maior ato de autoridade é servir. Aqui eu entro na mensagem. O maior ato de autoridade é servir. Que eu e você possamos aprender este ato. Que as verdades que irão acompanhar essa live possam aprender o significado de ser uma verdadeira autoridade e aprender a servir aquele que Deus colocou em suas mãos. Toda pessoa, todo cristão é chamado para servir. Servir é uma atitude de humildade que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus e nossos irmãos. Quem serve se preocupa em fazer o bem aos outros. Vai analisando e vê se não é isso o verdadeiro sentido da autoridade. De servir ao outro, de fazer bem ao outro. Uma autoridade constituída de maneira politicamente, ela precisa fazer o bem pela população, pela sociedade. Então, nós olhamos a nível de autoridade, o servir é fazer bem aos outros. Quando todos servem uns aos outros, nós se tornamos uma igreja forte, fortalecida, se tornamos uma cidade fortalecida, temos um país fortalecido. Quando nós servimos uns aos outros, servir é um ato também de amor, e servir é um dom. Pessoas com dom de servir costumam ajudar muito as igrejas, os ministérios, as cidades. E talvez você pode olhar agora para dentro de você e dizer, pastor, eu tenho esse dom. Eu sou alguém que ama servir. Glória a Deus pela sua vida. Jesus, ele veio para servir. Embora sendo Deus Todo-Poderoso, Jesus se tornou servo para nos salvar dos nossos pecados. O governo de Jesus não é mandar nos outros, mas servir aos outros com humildade e amor. Que essa palavra possa edificar a nossa vida. Mateus, capítulo de número 23, versículo 11 diz: o maior entre vocês deve ser servo. O maior entre nós tem que ser servo, precisa servir.
João capítulo 12, versículo 26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, disse Jesus, o meu Pai o honrará. Sirva a Deus de todo o seu coração, lute pelos interesses não políticos, mas lute pelo interesse de Deus. Faça o papel que Deus colocou em suas mãos, exerça a autoridade que Deus colocou em suas mãos, mas volte o seu coração para Deus, porque se você voltar o seu coração para Deus, eu tenho certeza que o Pai te honrará. Tem muitas e muitas pessoas que pedem a bênção pela a questão da autoridade. Quer conhecer alguém, dê a ela autoridade e poder. Quer conhecer uma pessoa, coloque poder em suas mãos. Se a pessoa mesmo com poder continuar servindo, não buscar os seus próprios interesses, mas buscar o interesse do reino de Deus, em prol de ajudar todos aqueles que estão à sua volta, essa pessoa está pronta para ser exaltada por Deus. Porque Deus não vai confiar um cargo maior na mão daqueles que simplesmente se perdem por um ato de poderio, se perdem por um momento de ilusão. Porque o próprio Jesus, que foi o maior entre todos, ele nos ensinou a ser servos. Precisamos honrar a Deus em primeiro lugar. Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, diz o Senhor. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deve ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Tem muitas pessoas que não conseguem lidar com o que Deus tem colocado em suas mãos. Sonham ser, mas não conseguem sair do lugar, porque Deus não vai constituir uma honra maior que você não possa carregar. Então, pastor, eu tenho promessa na minha vida. Pastor, eu tenho promessa de ser alguém importante. Eu tenho promessa de crescer, pastor. Eu tenho promessa, pastor. Então sirva a Deus em primeiro lugar. Sirva os seus irmãos. Busque os interesses, não de homens, mas busque o interesse da parte de Deus. Porque quando você buscar a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. É por isso que nós vemos que muitas pessoas não conseguem fluir, muitas pessoas não conseguem crescer, porque não lutam pelos interesses da parte de Deus, mas buscam os seus próprios interesses humanos, favores humanos, e Deus está dizendo: ei, busque em primeiro lugar o meu reino, porque a maior autoridade está em servir aqueles que eu, diz o Senhor, tenho colocado em tuas mãos. E aqui nós estamos dizendo em todos os âmbitos, não é só político, mas estamos dizendo dentro das próprias igrejas, estamos dizendo na sociedade, estamos dizendo aí na sua família. Tem muitas pessoas que acham e exercem o poderio sobre os seus filhos, sobre os seus cônjuges, e Deus está dizendo que nós precisamos ser servos. É a palavra de Deus. Lucas capítulo 20, versículo 27, grave isso na tábua do seu coração, pois quem é maior? O que está na mesa, o que serve. Não é o que está na mesa, mas eu estou entre aqueles que servem. Que eu e você possamos ser servos da parte de Deus. Quando o Senhor constituiu ontem, o Neto trouxe uma palavra poderosa aqui no Manhãs com o Espírito Santo, falando de Daniel, um homem que diante dos governadores, um homem que diante do rei da época, assinaram um decreto dizendo: todo aquele que não adorar o rei durante 30 dias, Daniel, todo aquele que não adorar a Deus, adorar o rei durante 30 dias, será lançado nas covas dos leões. Daniel, mesmo ali sendo uma autoridade constituída, não obedeceu à voz de homens, mas primeiro obedeceu à voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem autoridade em tuas mãos. A maior autoridade não é de homens, a maior autoridade ela vem da parte de Deus.
Se você obedecer a Deus, Deus irá te constituir como cabeça, Deus irá te levar além, Deus irá te exaltar. Mas o problema é que muitos têm ouvido a voz somente de um homem. Como o Everaldo disse, hoje nós vamos dar continuidade no tema sobre os últimos dias, sobre o apocalipse, sobre o arrebatamento. Um homem chegou na nação e disse: há uma pandemia mundial, todos fiquem em casa. O mundo inteiro parou e obedeceu a um homem. E o mundo inteiro está sendo pregado o evangelho, dizendo: arrependam-se, porque é chegado de Deus. E tem entrado aqui e saído aqui no ouvido de muitos. Continuam se prostituindo, continuam se drogando, continuam traindo seus cônjuges, continuam vivendo uma vida desgarrada longe de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Não adianta você obedecer o homem com medo de morrer aqui nesta terra e não temer aquele que pode tirar a sua vida aqui e pode tirar também a sua vida da eternidade. O céu e o inferno verdadeiramente existem. Agora a questão é: a quem você tem dado ouvido? Pastor, precisamos ficar em casa? Sim, é uma ordem. Mas mais do que ouvir a um homem, nós precisamos ouvir a Deus. Pois se nós não ouvirmos a Deus, estamos perdidos. Vou repetir a frase que eu disse no começo. É muito pique para pouco índio. É muita gente querendo mandar e a população não sabe mais em nem acreditar. Se é em um decreto, se é em outro decreto, se é em outro decreto. Mas eu tenho uma palavra para você. Não ouça os homens, ouça a Deus. Ouça a Deus, porque Deus não se engana, Deus não erra. Tudo que está acontecendo já está escrito na palavra dele. Mateus capítulo 10, versículo 24 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ninguém está acima de Deus. O único que tentou ser semelhante a Deus caiu lá de cima. O orgulho. Quando a pessoa tem autoridade, brota o orgulho, brota a maledicência. Mas o Senhor está tentando quebrar tudo isso nesta manhã, dizendo para você: quer ter autoridade? Seja servo. Quer ter autoridade? Seja servo. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros a mais do que você. Romanos capítulo 12, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos a continuarem. E diz: continuem os ajudando. Ajudem uns aos outros. Você já parou? Você que está acompanhando essa live ao vivo, que vai acompanhar em outro horário, ajudem-se uns aos outros. Pastor, todo mundo tem que ficar trancado dentro de casa. Você sai nas ruas, as pessoas estão aglomeradas, estão conversando sobre muitos assuntos. Mas você já parou para perguntar para aquele vizinho seu, da direita, da esquerda, se está precisando alguma coisa na casa dele, na casa dela? Tem muita gente passando dificuldade. Como igreja, nós ajudamos com mais de 16 cestas básicas só nesse início de pandemia. 16 famílias que foram, naquele momento ali, foram auxiliadas porque estão passando por um momento de dificuldade, porque não receberam, porque foram mandados embora, porque estavam desempregados, o alimento começou a faltar. A palavra de Deus diz que você quer ter autoridade, então seja servo. Pergunte para alguém se alguém está precisando de algo. Talvez a pessoa que está aí do seu lado está passando fome e você não tenha perguntado. Esse é o nosso papel de cristão. Precisamos nos importar uns com os outros. Precisamos ser servos. Precisamos ter autoridade, sim, em Cristo Jesus. Mas, em primeiro lugar, ouvir e obedecer a sua voz. Tem um versículo que tem norteado a minha vida e eu amo falar sobre esse versículo. Está lá no livro de Filipenses. Ele fala que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou, tomando a forma de servo,
Eu quero ler com você esse texto. Olha só o que diz Filipenses capítulo 2, versículo de número 3 em diante. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também que é do outro. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo. Jesus tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, aleluia, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e mesmo sendo Senhor, ele se tornou servo. Uma pessoa que exerce verdadeiramente autoridade, da autoridade segundo o coração de Deus, não segundo o coração dos homens. Uma autoridade segundo o coração de Deus, ela é uma pessoa que serve. E não precisa a pessoa mesmo dizer, olha, eu sou um servo. As pessoas olham para você e dizem, meu Deus, essa pessoa realmente veio da parte de Deus. Só de estar perto a gente sente a presença. É diferente, porque a pessoa veio para servir. Está seguindo aquilo que o Senhor nos ensinou. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando forma de servo. Que eu e você possamos tomar a forma, nos humilhar e servir a Deus em primeiro lugar, mais do que as demais coisas, mais do que o próprio trabalho, do que o cargo onde você foi colocado. Servir a Deus em primeiro lugar. Amar com todas as suas forças, com todos os seus entendimentos, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com tudo que você tem. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Aquele que ama a Deus e exerce a autoridade de Deus, não tem mais pensamentos próprios, não tem mais próprios interesses, porque agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, a vontade dele prevalece. Mesmo que seja jogado na cova dos leões, mesmo que seja jogado na fornalha, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, luta pelos interesses da parte do Senhor. Que eu e você possamos ser verdadeiros cristãos, que eu e você possamos verdadeiramente fazer a diferença aonde nós estivermos, ser influente da parte de Deus, proclamar o evangelho fora de tempo. E eu quero dizer para vocês que independente se eu tiver que continuar as lives e os cultos aqui sozinho, eu vou continuar, mas eu não pararei de pregar o evangelho. E se um dia eu não puder pregar o evangelho nessa cidade, em outro lugar eu pregarei o evangelho, mas eu não pararei de anunciar a palavra de Deus aos corações daqueles tantos que quiserem ouvir o evangelho. Que eu e você possamos ser servos, que essa palavra possa vir direto para o seu coração. Não pare, anuncie a palavra a tempo e a fora de tempo, porque está incomodando o inferno, está incomodando aqueles que muitas das vezes deveriam estar olhando para Jesus e não estão. Prega a palavra, porque um dia verdadeiramente essas pessoas irão servir ao Senhor de todo o seu coração. Ainda dá tempo de ganhar essas pessoas para Jesus, ainda dá tempo o evangelho, porque chegará um tempo em que não haverá mais tempo e correrão de um lado para o outro e não encontrarão mais a presença do Espírito Santo. A igreja será arrebatada, irá morar nos céus junto com o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus amado Espírito Santo. Nós estaremos com Jesus na glória e as pessoas irão correr de um lugar para o outro porque buscaram o seu próprio interesse e se esqueceram de lutar por aquilo que verdadeiramente importa da parte de Deus. Eu quero orar com você nesta manhã. Compartilhe essa live
com o maior número de pessoas que precisam ouvir esta palavra. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, Senhor, eu quero lhe agradecer. Agradecer por esta mensagem, agradecer por esta palavra, agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado a Deus pela oportunidade de pregar o Evangelho mais uma vez, online, Senhor, através destas lives. Meu Deus, muito obrigado pelas vidas, Senhor, que nós temos orado. Muito obrigado pelas pessoas que têm sido transformadas. Nós sabemos, ó Pai, que de alguma maneira estamos influenciando a eternidade. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem permitido que nós façamos parte de tudo isso. O Senhor tem permitido que nós possamos fazer parte do seu reino. E a tua palavra nos diz que aquele que serve de maneira nenhuma o Pai o esquecerá. Meu Deus, que o Senhor possa olhar para os servos, ó Pai, que estão acompanhando, para aqueles que estão acompanhando essa live, Senhor, que o Senhor possa fazer deles instrumento em tuas mãos, instrumento, Senhor, não humano, mas instrumento, Senhor, que venha dos céus, para fazer a diferença na vida daqueles que verdadeiramente precisam, Senhor. Deus, que a verdadeira autoridade que vem dos céus seja derramada sobre aqueles que exercem algum tipo de autoridade humana nesta terra, para que eles possam primeiramente amar ao Senhor, e através do ensinamento que o Senhor irá dar, através da direção do Espírito Santo, eles possam conduzir um povo, possam conduzir aqueles que o Senhor tem colocado em suas mãos. Muito obrigado, Pai. Assim eu oro, eu agradeço nesta manhã por esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Wender, Deus abençoe, filho. Um abraço. Silvia, Deus abençoe. Jéssica, Deus abençoe. Wender colocou ali João 3,36. Quem crê no Filho terá a vida eterna, e quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Que a bênção eterna de Deus possa permanecer sobre nós, e misericórdia daqueles que preferem a ira de Deus. Que eu e você possamos permanecer firmes no amor. Essa palavra, Wender, parabéns. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão por essa mensagem. João 3,36. Quem crê no Filho terá a vida eterna. Que eu e você possamos ter direito a essa vida eterna, crendo verdadeiramente, não só com palavras, mas com atitudes, que um dia nós veremos o reino de Deus. Pastor, quero agradecer a todos que compartilharam essa live, a todos que estão ao vivo aqui conosco, e dizer que em nenhum momento nós estamos aqui desfazendo de alguma autoridade. Pelo contrário, nós reconhecemos as autoridades que estão na vida. Precisamos evangelizar, sim, pelo exemplo, mas precisamos mais do que ouvir autoridades humanas, a autoridade que vem de Deus. Céus e terras passarão, e com eles as autoridades humanas, mas a minha palavra do Senhor não passará. Com Deus, nós vamos viver uma vida em eternidade. Grava isso na tábua do seu coração, amém? Que Deus possa abençoar o nosso país, que Deus possa abençoar os nossos governantes, que Deus possa abençoar aqueles que estão sobre os nossos municípios, todas as autoridades constituídas por Deus. E que nós possamos, sim, evangelizar pelo exemplo. Precisamos usar máscara, precisamos usar luva, precisamos manter um distanciamento, sim, mas que seja para todos, que não seja uma perseguição única com a igreja de Jesus. Mas, se acontecer a perseguição, amém, está escrito na Bíblia que muitos perseguiriam a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é santa, é obra santa e vai continuar avançando. Quer queira o inferno, quer não queira, a igreja vai continuar avançando para a glória de Deus. Igreja somos eu e você. O evangelho vai ser anunciado. Faz uma live, anuncia o evangelho, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe as autoridades, que eles possam ter discernimento do Espírito Santo de Deus, que eu possa ter discernimento, que você possa ter discernimento para fazermos tudo segundo a vontade de Deus. Segundo da Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, e quando ele fala povo, ele diz todas as autoridades, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu sararei a sua terra. Que as autoridades do país,
que as autoridades continuistas do nosso município, que nós, como cristão verdadeiro, possamos nos humilhar e orar e buscar a face daquele que pode mudar a nossa história e pode acabar com essa pandemia. Em nome de Jesus. Só Ele é rei, só Ele tem um poderio verdadeiro. E mesmo assim, Ele se fez servo, que eu e você possamos servir aqueles que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.